da futura direção e dos futuros órgãos sociais, a devolução da Académica aos seus sócios. Em termos de base de apoio, a Académica é uma instituição de Liga dos Campeões, mas que também aqui, neste aspecto, tem jogado sistematicamente para não descer de divisão. Queremos uma Académica dos sócios e para os sócios, onde serão eles a mola humana que nos irá catapultar para voos mais altos e para objetivos mais ambiciosos. Queremos uma Académica que vê em cada um dos seus sócios um elemento preponderante para a refundação da instituição e que esses sócios sejam valorizados e reconhecidos. Como tal, e no início do mandato, coincidentemente com a criação do Dia do Sócio, iremos proceder à realização de uma cerimónia pública de entrega do emblema e diploma aos sócios com 25, 50 e 75 anos de filiação, que incluirá também uma distinção aos funcionários que prestaram ao longo dos tempos serviços relevantes à Académica, porque entendemos que também eles são uma peça-chave e tantas vezes desvalorizada da instituição. Queremos uma Académica dos sócios e para os sócios, desenvolvendo uma cultura de identidade própria de uma instituição secular que nos orgulha a todos. Uma Académica plural, democrática, onde os sócios são acarinhados, valorizados e respeitados. E por isso mesmo, iremos propor em sede da Assembleia Geral o primeiro provedor dos sócios da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, uma vez que, e apesar de estar previsto desde a reforma estatutária de 2010, ainda não foi levada à prática. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, caras amigas, a Académica não tem donos. Faz parte do seu ADN. A Académica nunca se subjugou ao poder político, nem em momentos conturbados em que desistir seria a palavra mais fácil. Nunca se curvou, mesmo em alturas em que obedecer era o verbo que se conjugava mais facilmente. A Académica sempre foi e sempre será um espaço de liberdade, de afirmação da cidadania, onde se valorizam as pessoas e se contribui para a valorização e crescimento de atletas, mas sobretudo de homens e de cidadãos. Repito, a Académica não tem donos. São infindáveis os exemplos ao longo da história que corroboram esta afirmação. E não perceber isto é não perceber a matriz identitária da Académica, a lhaneza dos seus princípios, aquilo que nos diferencia e aquilo que nos singulariza. Essa será, porventura, uma das razões principais pelas quais os sócios derrotaram o modelo de SAD proposto pela atual direção. Em segundo lugar, um aumento significativo do número de sócios e da média de assistências aos jogos no estádio da FAPEL Cidade de Coimbra. A Académica encontra-se numa fase de estagnação e, porventura, até de decréscimo do número de sócios efetivos. Apesar de nos encontrarmos no escalão maior do futebol português há 12 épocas consecutivas, apesar de termos vencido uma Taça de Portugal em 2011, a verdade é que o número de sócios efetivos mantém-se e ronda os 3.000 e a média de assistências não passa os 2.500 espectadores, em média. Assumimos como objetivo prioritário o aumento significativo do número de sócios, voltar a encher o estádio Cidade de Coimbra. Avançaremos com uma campanha de angariação de novos sócios e de recuperação dos antigos, numa medida inédita nos últimos 10 anos. Criaremos uma dinâmica de apoio à equipa com o contributo inestimável da Mancha Negra e, obviamente, da própria Associação Académica. Em terceiro lugar, a academização e o reforço das relações institucionais. A Académica vive hoje uma das mais graves crises da sua história, nomeadamente no que às relações com a Direção-Geral da Académica diz respeito. Assistimos, nos últimos tempos, ao acumular de tensões entre a Casa-Mãe e o OAF, resultante de jogos na formação entre académicas, resultante de problemas com o bingo, resultantes da própria extinção do futsal, que fez com que esta modalidade fosse votada ao ostracismo e praticamente abandonada, sem que os sócios da Académica OAF tivessem sido ouvidos. Esteve iminente o corte de relações institucionais entre a Direção-Geral e a Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol. Projetar a Académica para o futuro passa obrigatoriamente por privilegiar uma relação de proximidade com a Casa-Mãe, da qual possa resultar uma comunhão de ideias em áreas como a formação ou o marketing. Mas também revitalizar e potenciar uma relação de proximidade com a Universidade, com a Reitoria, com a Câmara Municipal de Coimbra e com o Instituto Politécnico. Uma académica da cidade com um projeto de crescimento sustentado, ancorado e alicerçado nestas entidades. Voltaremos a ser briosa. Em quarto lugar, ambição nos resultados desportivos. Caros amigos, caras amigas, é a altura de pensar mais alto. É chegada a hora de o fazer. Nos últimos 40 anos, a Académica, apenas por 4 vezes, conseguiu uma classificação acima do 10º lugar. É a altura de introduzir maior exigência a nível interno. Querer mais, ambicionar mais, lutar por mais. A Académica não pode continuar sistematicamente a assumir como objetivo de início de cada época desportiva a luta pela permanência.
tantas e tantas vezes conquistada na última jornada. 12 anos consecutivos no escalão maior do futebol português deveriam ter permitido a implementação de uma estrutura forte, uma estrutura sólida, capaz de catapultar a Briosa para outros patamares competitivos. Ao invés, temos assistido a uma contratação desmedida e muitas vezes sem critério de jogadores para a equipa principal. São cerca de 190 jogadores inscritos nos últimos 10 anos, o que faz uma média impensável de cerca de 18 novos jogadores inscritos em cada época desportiva, com os prejuízos daí advenientes, quer desportivos, quer financeiros. Privilegiaremos a implementação de uma estrutura competente, experiente e profissional, com uma visão de médio prazo, capaz de fazer com que a Briosa atinja resultados desportivos condizentes com a sua ambição e com capacidade para gerar mais-valias financeiras como resultado desta mesma política desportiva. É um momento de nos erguermos e de nos afirmarmos como grande instituição que somos, sem complexos de inferioridade. Para tal, apresentaremos em breve as linhas orientadoras para todo o futebol profissional, que contemplam um coordenador-geral de todo o futebol profissional, a criação de um departamento profissional de scouting, medidas para proteção e valorização dos ativos, jogadores e equipa técnica. Temos de evitar a saída sistemática dos nossos melhores jogadores a custo zero, algo que tem vindo a suceder de forma tão repetida ao longo dos anos e que este ano se prepara para suceder de novo. A definição e a implementação de uma política de contratação de jogadores, que é a chave do sucesso desportivo. Em quinto lugar, a formação. Será um dos eixos centrais desta estratégia de crescimento. Queremos valorizar a formação e tornar a Académica numa referência nacional da formação. Ter os melhores jogadores da região centro a jogar na Briosa. Protegeremos os nossos melhores jogadores com contratos de formação desportiva e queremos ter no futuro vários jogadores da formação na equipa principal. Assumimos como objetivo claro colocar jogadores da nossa formação nos vários escalões das seleções nacionais. Em sexto lugar, e penúltimo ponto, rigor e transparência. Objetivo desta candidatura, claro objetivo, a redução do passivo da instituição e a sustentabilidade da mesma. Apesar da permanência na primeira divisão há vários anos e até de uma participação na Liga Europa, o passivo de hoje é superior ao passivo de há 10 anos atrás. Por outro lado, a situação financeira da instituição e os contornos inerentes à parte do passivo existente exigirão da futura direção um ato de transparência. Como tal, iremos proceder a uma auditoria às contas da ACOAF e da própria Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, através de uma entidade independente, cujas conclusões serão do conhecimento dos sócios a quando da sua conclusão. Em sétimo lugar, e último ponto, valorização da marca académica. Somos a instituição com o projeto desportivo com maior margem de crescimento. Há estudos de marketing rigorosos que colocam a marca académica como a quarta marca mais forte a nível nacional. Todavia, o facto é que nunca explorámos esta mais-valia. Nunca percebemos que é também por aqui que passa e deve passar a estratégia de crescimento da instituição através de uma visão concertada com a própria Associação Académica. Limitamos-nos atualmente a proceder a um merchandising pouco efetivo e insuficiente para dar resposta àquilo que o próprio mercado exige. Nesse aspecto, há que reconhecê-lo, ainda não entramos no século XXI. Temos de fazer chegar a marca académica a todo o país, porque por todo o país temos sócios e em todo o país temos adeptos da Briosa. A exploração da marca académica será, por isso, uma das pedras angulares do nosso programa. Termino dizendo o seguinte: esta candidatura não surge como oposição a ninguém. Aliás, e numa altura em que se desconhece se os atuais órgãos sociais se irão recandidatar, o propósito do anúncio da candidatura há mais de 2 meses do ato eleitoral tem também por objetivo afirmar uma ideia própria, um projeto autónomo para a Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Quando muito, diria que a partir de agora haverá uma oposição a este projeto. O rumo iniciado em 2004 pela atual direção está esgotado, sem embargo de alguns êxitos conjunturais e do trabalho realizado. Tudo tem um ciclo e o ciclo da atual direção chegou ao fim. Queremos ser o presente da instituição e construir um futuro ambicioso, alicerçado num projeto credível, transparente, coerente, sustentável, que assegure resultados mais ambiciosos. Finalizo recordando algumas das conclusões do Congresso da Briosa de 1995, evento que iremos recuperar no nosso mandato, em jeito de balanço e de projeção do futuro. Há sensivelmente 20 anos,
concluiu o Congresso pela necessidade premente de se proceder a uma reaproximação à Associação Académica, pela imprescindibilidade de investir no futebol de formação ou pela importância de negociação com a reitoria das condições do estatuto de estudante-atleta de alta competição. O objetivo central passava então por reafirmar a Académica como um emblema de referência do futebol nacional. 20 anos mais tarde, constato que as conclusões continuam atuais e o objetivo a que nos propusemos distante. Estou convicto de que após as eleições, estes novos órgãos sociais saberão, num momento determinante para o futuro da instituição, assumir de forma corajosa o imprescindível processo de refundação da nossa Briosa. Falta cumprir-se a Académica. Contem connosco para recolocar a Académica no patamar que lhe é devido. Contem connosco para credibilizar interna e externamente a Briosa. Contem connosco para assumir uma voz ativa na reforma do futebol português. Contem connosco pela Académica, pela Briosa, por uma Briosa 100%. Disse.